Amados, a lição de hoje é a lição de número 6. A lição de número 6, ela tem por título Uma igreja não conivente com a mentira. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os 11 primeiros versículos. É uma passagem que eu acredito que todos nós conhecemos e por isso será mais prático para nós entendermos a lição de hoje. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Para que todos nós participemos, eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o segundo, e assim a gente vai até o de número 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E teve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, disse-lhe, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, por quanto? Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto ao seu marido. Ainda todos os irmãos, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Aleluia. Amados, estou vendo aqui os assuntos que a lição oferece, mas eu quero começar falando com os irmãos o seguinte: a lição de hoje fala sobre mentira, não é isso? Uma igreja não conivente com a mentira. Antes da gente entrar no assunto do texto em que nós lemos, é interessante a gente meditar que muitas das vezes existe a possibilidade de pessoas fazerem propósitos com Deus sem ter necessidade. Existem muitas das vezes pessoas que querem fazer propósito com Deus sem ter necessidade, no sentido de existem outras pessoas fazendo propósito, então eu vou fazer também. Só que aquilo não parte da sinceridade do coração dela. Aquilo não parte, de fato, o desejo de fazer um propósito com Deus. E sim, porque todos estão fazendo. E sim, porque você não quer ser o diferente. Só que veja bem, quando nós nos comportamos dessa forma,
o nosso propósito, a probabilidade dele não dar certo é muito grande. Se nós queremos fazer algo para impressionar alguém, ou porque todos estão fazendo, então eu também vou fazer, mas não porque eu quero somar, vou fazer porque eu também quero parecer importante. Então veja bem, a intenção do propósito, quando é nesse sentido, a chance, a probabilidade dele dar errado é muito grande. Quando nós colocamos um desejo no nosso coração de fazer um propósito, ou de agir de certa forma, ou ter certa atitude, tem que ser porque de fato aquilo nasceu no seu coração. Aquilo, ele brotou o desejo no seu coração e você quer de fato somar com aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque no contexto do texto em que nós lemos, a gente já viu nas lições anteriores que a igreja primitiva, ela, por ser cheia do amor de Deus, do amor de Cristo, os irmãos, eles se reuniam por conta própria e vendiam as suas propriedades e repartia com aqueles que tinham menos condições. Agora veja bem, em nenhum momento, guarde isso, em nenhum momento os apóstolos mandaram eles fazerem isso. Por que eles faziam isso? Por causa do amor de Cristo no coração deles. Então eles estavam exercendo o amor ao próximo, o amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não quero algo ruim para mim, se está difícil, se eu não quero passar por uma dificuldade, eu também não quero que meu irmão passe por uma dificuldade. Então esse amor, que nós podemos chamar de amor ágape, que é o amor demonstrado, a igreja primitiva, ela estava cheia desse amor. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar aqueles que tinham mais condições, vendiam as coisas e repartia com os demais. E todos tinham em comum. Não era isso não é isso que o texto diz? O que isso nos mostra? Que, olha só, a preocupação da igreja era, olha, eu não quero ver o meu irmão em Cristo Jesus passando necessidade depois de eu ter condições de ajudá-lo. Esse era o comportamento da igreja primitiva. E aí o que acontece? Podemos chamar assim, essa igreja, essa comunidade, ela começou a crescer. Só que o que acontece? Com esse crescimento, continuava também crescendo o amor de Cristo no coração da igreja. E aqui é um ponto interessante, porque quando nós somos verdadeiramente convertidos, o amor de Cristo, ele emana no nosso coração. O amor de Cristo, ele verdadeiramente, ele nos sensibiliza. E veja que é interessante isso, toda vez que eu paro para meditar, que olha, é impressionante como que os irmãos na igreja primitiva, eles se preocupavam em se ajudar. Eles se preocupavam em estar ali reunidos. Agora, por que isso tudo também? Porque os apóstolos estavam sempre ensinando a doutrina, a palavra, do jeito que tem que ser ensinado. Portanto, a palavra vem nos dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles perseveravam, eles se mantinham obedientes, eles guardavam, eles viviam aquilo que os apóstolos estavam ensinando.
Então nós temos aqui duas coisas que a gente pode meditar. Primeiro, a verdadeira conversão daqueles irmãos na igreja primitiva, os primeiros irmãos que se converteram verdadeiramente, e então eles viviam o amor de Cristo no coração deles. E nós temos a outra parte, que por que isso acontecia? Porque era ensinada a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina. Quando existe falso ensinamento, quando existe mais autoajuda do que ensinamento da palavra, as coisas ficam muito superficiais. Você pode ver muitas das vezes que quando o ensinamento de uma igreja é mais autoajuda, como coach, a igreja fica superlotada também. Pode até ter ali gestos de ajuda social, pode ter até gestos de pessoas que se ajudem, mas não tem raízes. Na primeira adversidade que alguém não ajudar, essa pessoa vai cair. Essa pessoa vai sair da presença de Deus. Então nós temos aqui o verdadeiro ensinamento que os apóstolos davam, ensinavam, e a igreja, os irmãos, perseveravam nessa doutrina. Eles perseveravam nesse ensinamento, porque era genuíno, era verdadeiro. E assim as coisas fluíam, e assim o amor de Cristo no coração da igreja era legítimo. E assim nós precisamos entender que para que haja amor no meio da igreja, é necessário ter ensinamento. É necessário ter doutrina. E não ficar de autoajuda, não ficar de pontas de dedos para falar isso ou aquilo. Dentro desse contexto, dentro desse cenário, aparecem duas figuras, Ananias e Safira. Um casal que aparece no meio dessa ação social, no meio dessa comunidade. E entende-se que Ananias e Safira, eles sentiram inveja, eles deixaram com que um sentimento ruim dominasse eles, porque todos estavam fazendo isso. Todos vendiam as suas propriedades, mas eles não distribuíam entre eles por si só. O que eles faziam? Depositavam aos pés dos apóstolos. Eles pegavam os seus bens, as suas riquezas que eles tinham vendido, independente do valor, chegava aos pés dos apóstolos, está aqui. E assim os apóstolos, eles repartiam, dividiam, como tinha que ser. Todos estavam fazendo isso. Então Ananias e Safira, eles olham, eles veem isso acontecer, e entende-se pelo comportamento deles que eles fizeram isso porque queriam também ser importantes. Eles fizeram isso não porque eles estavam com amor e querendo realmente fazer como os demais irmãos faziam. Eles fizeram porque eles também queriam ser notados. Eles também queriam ser importantes. Eles também queriam reconhecimento. Não vou ficar para trás dessa, não. Se meus irmãos estão fazendo, e lá, os apóstolos
Isso é uma alegoria minha. E os apóstolos lá falando, Deus te abençoe, Jesus te ama, parabéns, irmão. Não sei. Aí Ananias e Safira falam, eu também quero isso. Eu também quero ser reconhecido. Eu também quero parecer santo. Eu também quero parecer importante. Entende-se, amados, que a última intenção de Ananias e Safira era de fato demonstrar amor por causa desse comportamento dele. No texto em que nós lemos, no capítulo 5, o capítulo 4 ele termina da seguinte forma, versículo 34 a 37. Ele diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e a depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognimado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí começa agora a figura de Ananias e Safira. Aí ele começa, olha como é o capítulo 5 começa. Mas, ou seja, porém, um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Essa é a informação que nós temos do casal. A gente não sabe exatamente quem eram eles. Eles aparecem. Um certo varão. Em outro sentido é assim, ó, apareceu um casal aí que diz que vendeu também as coisas e está trazendo aí. Ontem, a igreja aqui, os irmãos se reuniram para fazer uma ação social. A igreja, mais uma vez, pela segunda vez, foi às ruas e distribuiu o alimento e tal. É como se chegasse alguém que a gente nem conhece, não sabe de onde veio, dizendo, não, que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo e tal, tal. Mas porque quer ser reconhecido. Como a igreja da M Berlim é uma igreja que costuma, dar uma lembrancinha para aqueles que trabalharam, se dedicaram, aí ele fala, não, eu também quero lá na frente receber uma lembrancinha. A última preocupação dele é cumprir o propósito cristão. O último propósito dele, a última intenção dele é de fato fazer porque ele é cristão, porque às vezes nem cristão é. Tem muitas pessoas que querem fazer isso para ser um bom cidadão. Não, porque eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser um bom cidadão. Eu quero fazer o bem. Quantas pessoas talvez você já não conheça que ela quer ser uma pessoa boa porque, não, porque eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso fazer o bem, porque assim eu vou para o céu, assim Deus me abençoa. Eu quero ser bênção na vida dos outros, mas não porque ele é cristão e tem que ser bênção na vida dos outros. Mas para poder falar, não, eu ajudo. É igual a gente vê muitos famosos, que tem instituições, que tem muitas coisas, até hospitais, e aí, não vou generalizar, tá, mas uma grande maioria tem tudo isso, aí a pessoa fala, nossa, essa pessoa é muito boa, Essa pessoa, poxa, tem um coração gigante, mas é tudo para diminuir o imposto de renda dela no final do ano. Então acaba fazendo um monte de coisas, manobras, para poder diminuir. Está ajudando as outras pessoas? Está ajudando. Mas a intenção do coração dela não é, de fato, porque ama o próximo e está preocupado com o próximo. É fazer manobra fiscal. Então, diminuir ali o seu imposto de renda. Então, é nesse sentido que aparece Ananias e Safira.
É nesse contexto que aparece Ananias e Safira. E aí o texto vem nos dizer que eles venderam a propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Ou seja, o texto deixa claro que marido e mulher estavam em comum acordo. Eles combinaram. Eles decidiram entre eles. Não foi má fé de uma das partes. Os dois decidiram. Falaram, ó, vamos vender a nossa propriedade, só que chegar lá, aos pés dos apóstolos, a gente diz que, ó, tá aqui tudo que nós vendemos. Eles precisavam fazer isso? Não precisavam. Eles não precisavam mentir para os apóstolos. Se eles chegam, o que a gente entende no texto é que se eles chegam e falam assim, olha, nós vendemos, mas nós não estamos dando tudo. Nós pegamos uma parte para nós, mas a gente quer abençoar aí também os demais irmãos com esse valor. Eu tenho certeza que nada aconteceria. Sabe por que eu tenho certeza, amados? Porque, como a gente já disse, em nenhum momento os apóstolos estavam pedindo para que eles fizessem isso. Em nenhum momento os apóstolos estavam exigindo que eles vendessem as suas propriedades e depositassem aos pés. Diferente do contexto de muitas igrejas hoje, que força os irmãos a venderem tudo, a dar tudo e depositar. A igreja primitiva foi totalmente o contrário. A igreja primitiva foi totalmente o contrário. Os apóstolos não precisaram falar nada, eles fizeram. Só que existe aqui um parêntese. Se vai fazer, seja sincero, seja honesto. Ninguém está te pedindo para fazer nada. Mas se você quer fazer, seja sincero, seja honesto. Não vem com desculpinha. Ah, pastor, porque eu queria ajudar aqui a varrer a igreja, a limpar e tal. Amém, meu irmão. Vem ajudar então. Já tem os irmãos aí. Combina com os irmãos. Aí chega aqui, dá 3 vassouradas, viu que é difícil o trabalho. Aí fala, eu tenho um termine agora. Deixa eu sair. Não vem, amados. Não precisa vir. Viu que o serviço é difícil? Viu que o trabalho é difícil? Aí inventa uma desculpa. Não vou poder. Eu vim, olha, mas eu esqueci. Esqueci que eu tenho um termínio, eu tenho um compromisso. Vou ter que ir embora. E aí abandona. Aí assim, ninguém pediu a ajuda. Aí a pessoa ofereceu ajuda. Aí, a partir do momento que você oferece uma ajuda, você se compromete, as demais pessoas, amados, estão contando com você. Veja bem, você não é obrigado a fazer nada. E tudo bem. Só que a partir do momento que eu dou o meu nome e eu falo assim, olha, pode contar comigo, então as pessoas estão contando com você. As pessoas estão contando com você. Aí, agora que a gente está contando com você, a igreja, os demais irmãos, ou em qualquer outra situação da sua vida, as pessoas estão contando com você, aí você chega lá, você vê que se precipitou, você vê que não é do jeito que você estava achando que fosse ser. Aí você dá uma de sabonete. Você pega, dá uma esquivada, mas não, vou sair, vou embora. Veja bem, se você se propõe a fazer algo, faça com todas as suas forças, faça com todo amor, faça com todo carinho.
Se você se propôs a fazer algo e chegou na hora, você viu que você não sabe fazer, seja sincero. Não invente desculpa. Fala, ó, meu irmão, eu vim. Só que eu não tinha noção de que eu não sabia fazer isso aqui. Sinceridade. Sabe por quê? Mentir é uma opção. Você tem a opção de mentir ou não. Só que nós sabemos que o pai da mentira é quem? O diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sempre que a gente fala algo que não é verdade, estamos tendo como pai o diabo. Por isso, o título da lição de hoje é Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. O problema, amados, é que muitas das vezes as pessoas não querem arcar com as consequências por falar a verdade. Porque falar a verdade tem consequências. E aí, muitas das vezes, as pessoas não querem arcar com essas consequências. Aí, dá-se um jeito. Aí quer inventar uma historinha. Mas aí a palavra está nos dizendo aqui, olha. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Jesus, ele fala assim, olha, eu sou o caminho e o quê? A verdade. Se ele é a verdade, logo, logicamente, o que está oposto a ele é a mentira. Da mesma forma que se Deus é vida, Jesus é vida, o que está fora de Cristo é morte. Entende-se que é sempre dois, não são três, não são 2,5. Ou é um, ou é outro. Existe a verdade, existe a mentira. Existe a vida, existe a morte. Existe o céu e existe o inferno. Não tem como a gente escapar disso. O nosso presbítero, ele sempre fala aqui nas lições que, olha, agora nós somos servos de Deus. Nós somos livres do pecado, mas não livres para ser livre e fazer o que você bem entende. Porque nós fomos comprados. O mundo tem por senhor o diabo. Satanás é o senhor do mundo. Logo, se não estamos em Deus, estamos no mundo. E se estamos no mundo, somos servos de Satanás. Servos do pecado. Aí a pessoa fala, mas eu só faço o bem. Eu não roubo, eu não maltrato, eu não prejudico ninguém, eu ajudo todo mundo. Mas está em Cristo? Não. Então, infelizmente, se não está em Cristo, não adianta o que você está fazendo, não. Não adianta no sentido de achar que, olha, você está salvo por causa disso. Porque fazer o bem ao próximo deveria ser o princípio de todo cidadão, de todo ser humano, visto que somos a imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado deturpou isso na humanidade. Então hoje é muito mais difícil ver uma pessoa fazer o bem ao próximo de livre e espontânea vontade. Existe, conheço bastante pessoa, mas num contexto geral não é tão simples, por causa do pecado. Agora, por causa do pecado, não adianta a gente agir dessa forma, achando que vai conquistar alguma coisa. Porque a gente só conquista alguma coisa se estivermos em Cristo Jesus. E ponto.
Mas eu não concordo, mas eu não aceito. Você tem todo o direito. Mas uma coisa é fato, Jesus está voltando, Jesus vai voltar e todos terão que dar conta diante dele. Isso é um fato. Ah, porque isso nem me preocupa, porque eu não creio e após a morte não há vida e eu vou morrer e tudo vai acabar mesmo. Você tem todo o direito. Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio. Mas uma coisa é fato. Vai chegar o dia que todos teremos que comparecer ante Cristo. Diante de Cristo. E prestar conta. Então veja bem, voltando ao nosso versículo. Nós temos a opção, amados. Se estamos em Cristo Jesus e a palavra dele está em nós, devemos falar a verdade. É a mesma coisa do versículo que diz, né? Se andamos na luz e odiamos ao nosso irmão, estamos mentindo. Não é isso que o versículo diz? E se estamos mentindo, aí a gente cai em João 8,44 de novo. Estamos satisfazendo o desejo do nosso pai. Ou do nosso pai não, o pai de quem mente, né? Em nome de Jesus. Então veja bem, quem está na luz, que é Cristo, deve amar o seu irmão. Deve amar o próximo. E aí é um grande desafio quando a gente fala de amar o próximo. É um grande desafio quando a gente fala de estender a mão ao próximo. Grande parte do Novo Testamento é sempre nos exortando a isso, né? Uma boa parte do Novo Testamento é sempre em relação a demonstrar o amor. E como a gente sabe que Deus é onisciente, então eu já fico imaginando Deus, na sua onisciência, falando assim, eu vou deixar isso aqui bem registrado, porque por causa do pecado, eu sei que isso vai ser muito difícil para o ser humano cumprir e se comportar de tal forma. Eu sei que vai ser uma tarefa muito árdua. Porque é difícil, amados, demonstrar o amor ao próximo. Quando o próximo é gente boa, aí a gente ama fácil, não é isso? Quando o próximo é gente boa, nossa, aí a gente tem o prazer de amar o próximo. Agora, e quando o próximo é aquela carne de pescoço? Né? E quando o próximo é aquele espinho na carne? Aí, será que a gente não tem que amar ele mais? Aí a palavra vai dizer assim, suportando-vos uns aos outros com amor. É difícil, amado. É difícil. Mas retomando ao nosso texto, que se trata do diabo, o pai da mentira, a natureza da mentira é uma natureza satânica. Entenda isso. O ato de mentir, o desejo de querer falar o que não é verdade, isso é de natureza satânica. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente vê até pessoas, né? A gente brinca e a gente fala, uma mentirinha santa. Não tem mentira santa, não. Não tem mentira santa. Arque com as consequências de por falar a verdade. Mas fale a verdade. O cristão, ele tem que falar a verdade. É importante. Porque você é cristão. Então entenda isso. É de natureza satânica mentir. Satanás, ele trabalha de uma forma que
é muito sutil, amado. É muito sutil. Quando a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, isso quer dizer que, olha só, um vacilinho que você der, você abre brecha para dar motivo. Efésios 4, 27. Ele diz assim: não deixe lugar ao diabo. Não dá lugar. Não dá lugar, não dá motivo. Sabe o que eu já presenciei? Por causa de uma coisa mal contada aqui, se tornar uma bola de neve aqui. Por causa de uma coisa que mentiu aqui, se tornou uma bola de neve aqui. E agora, como é que desfaz essa bola de neve? Como é que tu vai, depois de muito tempo envolvido, e vai só envolvendo pessoas, e depois para tu desfazer tudo aquilo? Começa-se com uma proposta enganosa, por causa de uma mentira, e aquilo vai crescendo, aí envolve um, envolve outro, e aí virou. E agora como é que lá na frente chega e fala a verdade? Aí a pessoa não vai ter essa coragem de agora chegar lá na frente e falar, não, porque não era bem assim. Aí é como um castelo de cartas. Desmonta tudo. Aí tem alto preço. Coisa que poderia ser evitado lá no começo. Quando nós olhamos para a mentira, o diabo, ele trabalha dessas formas, amado. Ele vai trabalhando dessa forma. A mentira pode causar uma amargura, entristecer, pode até matar alguém espiritualmente, fisicamente, nem se fala. Tudo por causa de uma mentira. Olha como é que isso é satânico. Quando olhamos para Ananias e Safira, nós vemos que eles venderam a propriedade e combinaram entre eles, marido e mulher, que não ia, ou seja, ia reter uma parte do preço, tá? E aí o que acontece? Versículo 3 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, veja bem, guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eu vou bater de novo nessa tecla. Ninguém pediu para eles fazerem isso. Ninguém pediu. Só que veja bem, uma igreja que persevera na doutrina, ela é também cheia do Espírito Santo. Uma igreja que persevera na doutrina, ela é cheia da presença de Deus. Uma igreja que persevera na doutrina, ela tem sensibilidade ao Espírito. Quando eles chegam a Pedro e bota lá aos pés de Pedro, ou a Bíblia diz aos pés dos apóstolos, Pedro se levanta, olha o homem, cheio da autoridade de Deus.
Não subestime o Espírito Santo. Não ache que ninguém está vendo. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Sabe quando o salmista fala assim, sonda-me e me conheces? Deus sabe o que está no teu coração. Você está se comportando de uma forma que é aos nossos olhos, mas Deus está vendo lá dentro o que realmente está no teu coração. Você está aqui fazendo uma festa, rindo e tudo, mas Deus está vendo lá dentro o que está no seu coração. E quando se trata de chegar numa igreja, chegar diante de homens cheios do Espírito Santo, porque perseveravam na doutrina. E veja, a igreja perseverava na doutrina que era ensinada. E os apóstolos também se manteram fiéis àquilo que Cristo ensinou para eles. Porque veja bem, quando a igreja começou a crescer, a notícia correu. A igreja está crescendo. A notícia correu. Quando Paulo escreve a carta a Corinto, lá já tinha falsos mestres, por exemplo. Já tinha falsos ensinadores. Veja que as epístolas, as cartas escritas, até mesmo os evangelhos, não foi de imediato, logo assim que eles começaram a exercer o que Cristo mandou eles exercerem. Levou-se um tempo até eles registrarem o que nós temos hoje. Levou-se um tempo. Quando eles começaram a registrar, a escrever as cartas, a igreja de Cristo já tinha crescido o bastante. Já tinha chegado aos gentios. E nessa surgiram os falsos mestres, os falsos ensinadores. Portanto, boa parte das epístolas, das cartas de Paulo, é defendendo aquilo que ele ensinou, porque ele falou, olha, eu ensinei a vós a Cristo crucificado. E se alguém vos falar algo diferente disso, seja anátema. Porque pessoas que queriam parecer por ensinadores, não concordavam com o que estava sendo ensinado, queria deturpar a igreja. Logo, nós temos dentro desse quadro pessoas que não perseveravam na doutrina, ensinadores que não perseveravam na doutrina. Em contrapartida, nós tínhamos os apóstolos, que perseveravam naquela doutrina que Cristo lhe ensinou e ensinava a igreja. Tudo bem até aí, amado? Algum comentário, alguma pergunta? Veja bem, seguindo o nosso texto, Pedro, ele exorta Ananias, dizendo, olha, tu não precisava, em outras palavras, né? Tu não precisava fazer isso. Se tu vendeu, podia ficar para ti. Se tu vendeu, tu tinha o poder da propriedade vendida. Por que vocês estão mentindo? E aí o texto vem dizer no versículo 5 que Ananias, ao ouvir, né, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não brinque com o poder de Deus, amado. Não brinque com o poder de Deus. Não subestime o poder de Deus. O Espírito Santo. Talvez, eu vejo muitas das vezes, né, em vídeos, em debates, em pregações, pessoas
como se diz, pessoas... Eu queria usar uma palavra específica, mas fugiu a palavra, mas pessoas dizendo que, hoje em dia, né, o tempo da graça. Então, fica tranquilo, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, é a causa de nós não sermos consumidos. Hoje em dia não acontece mais igual era lá atrás, porque o amor de Deus, porque é a graça. Aí só se fala do amor, só se fala da graça. De fato, amados, veja bem, no Antigo Testamento, a régua era mais estreita. Pode entrar. A régua era mais estreita. Brincou com Deus, morria. Era assim. No Antigo Testamento, desafiou Deus, morria. Desobedeceu Deus, morria. De fato era assim. A gente, quando lê os textos no Antigo Testamento, a gente vê isso acontecer. Aí agora com Cristo, nós estamos na graça. Aí agora nós temos um advogado que intercede por nós, que é Cristo Jesus. Aí agora, essa justiça de Deus, como era no Antigo Testamento, ele já não age como naquela época. Que agora nós temos Cristo como advogado. Mas isso não quer dizer que ele não vá agir. Não se apoie nisso. Cristo é meu advogado. Ele sabe que eu sou pecador, ele sabe que eu sou falho. Lógico que sabe, por isso que você tem que se preocupar. Lógico que sabe. E por isso não se apoie nisso. Porque a Bíblia nos exorta a uma santidade progressiva. É galgar mais e mais e mais até chegar à estatura de varão perfeito que vai ser naquele grande dia. E não se acomode. Ele sabe que você é pecador. Ele sabe que eu sou falho. Essa semana eu errei. Eu pequei. Achei que a escola dominical estava com o presbítero. Fiquei tranquilão. Aí agora, a caminho da igreja, ele fala, a escola está contigo, né? Não, tá não. Eu errei. Aí eu falo, mas Deus sabe que eu sou falho. Lógico que sabe, então se apruma. Se apruma. Senhor, me perdoa, eu errei. Mas agora, eu tenho que me policiar para não errar de novo. Agora a responsabilidade é minha. Você, como ser humano, você tem a sua responsabilidade, mano. Não imputa tudo a Deus, não. Tudo que acontece, sim, é permissão de Deus. Mas a responsabilidade é tua. É igual aquelas pessoas que não leem Bíblia, não estudam a Bíblia e ora a Deus para que revele a palavra. Ah, Senhor, me revela a palavra. Mas não quer ler, não quer estudar, não quer aprender. É diferente da situação de uma pessoa que quer aprender, mas não sabe ler. Aí sim o Espírito entra em ação. O Espírito vai lá e tudo que ela ouve, ela guarda. Tudo que ela ouve, ela vive. Ela sabe. Já conheci pessoas que não sabiam ler e escrever, mas se tu falasse onde está o versículo tal, ela te dava a referência. De tanto que ela ouvia, ela queria ouvir a palavra e guardava. Então o Espírito age dessa forma. Agora você e eu sabemos ler, sabemos escrever, e aí a gente não quer estudar a palavra e a gente fala, Senhor,
E revela a palavra? Não vai revelar, mano. Você tem que estudar. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua. De parar um tempo, sentar na cadeira, e abrir a Bíblia e falar assim, Senhor, vou estudar a tua palavra. Que o teu Espírito me ensine. Ah, vai ler. Então, amados, as coisas que acontecem, elas sim, todas, é pela vontade permissiva de Deus. Guarde isso. Tudo que acontece é pela vontade permissiva de Deus. Até os desastres, até as fontes, sim, tudo. Nossa, mas Deus é ruim, então não. Ele avisou lá atrás no Éden, que se eles comessem o fruto proibido, certamente morreriam. Porque haveria o pecado. Então, sim, agora ele tem que permitir as coisas acontecer para ele velar com a palavra. Ele vela pela palavra dele. Não é que ele é ruim. Pelo contrário. Se ele fosse ruim, não enviava Jesus Cristo para morrer e nos dar a chance de retomar a vida com ele. Mas a responsabilidade é nossa, mano. Você é responsável pelas suas atitudes. Não venha tomar uma decisão precipitada e depois jogar a culpa em Satanás. Porque eu vou dizer, o cão tem que se lascar mesmo, perdoa a expressão. Mas nem tudo é culpa do cão. Nem tudo é culpa do cão. Ele se aproveita da tua fraqueza e aí trabalha. Como eu tinha pode entrar. Eu tinha um amigo lá no Brasil que ele falava assim, quando alguém fazia alguma coisa errada, ele falava que o cão estava montado nas costas dele dando esporada na costela. Entendeu? O camarada quis agir daquela forma, aí o cão monta nas costas, né? E vai dando esporada. Só que veja bem, a decisão de certas coisas é tua. Você toma a decisão. Você decide o que você vai fazer. Você decide o que você quer fazer. Aleluia. Deus, ele permite. Deus te deu a capacidade cognitiva. Deus te deu a capacidade do entendimento. Deus te deu a capacidade de pensar, de raciocinar. Portanto, uma das coisas que nos é exigida é um culto racional, um culto inteligente, um culto consciente. Deus te deu essa capacidade. Aleluia. Então, se você quer mentir, a escolha é sua. Só que quando você escolhe mentir, você está agindo com a vontade do cão. Aí o cão se apodera disso. Opa, já que ele está fazendo os meus desejos, então eu também vou presentear ele com alguma coisa. Você tem a opção, amados. Você tem a capacidade de decidir. Quando o profeta Ageu, se não me falha a memória, o profeta Ageu, ele fala assim, o Senhor fala através do profeta Ageu, na profecia, ele fala assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Porque o povo tinha deixado de ler, tinha deixado de obedecer, tinha deixado de escutar. Trazendo para o Novo Testamento é a mesma coisa, a igreja que deixou de perseverar na doutrina. Aí perece, sofre as consequências. Mas é por quê? Porque o diabo entrou destruindo tudo? Não, porque a igreja se tornou ingênua, irresponsável, acomodado.
não quer ler, não quer estudar, não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar Deus, não quer nada. Aí, agindo dessa forma, o cão vem, como eu disse, monta nas costas do infeliz e dá-lhe esporada para tudo quanto é lado. Aí só vai se afundando ainda mais. Então, amados, você e eu temos essa consciência. Você e eu somos conscientes. E se nós sabemos que o pai da mentira é Satanás, não vamos mentir. Ananias cai duro lá, expirou. Pum! Aí vem os homens, leva Ananias. E aí olha que interessante, né? Versículo 5 do capítulo 5 de Atos, diz que depois que Ananias expirou, um grande temor veio sobre todos os que tinham o que isto ouviram. Muitas das vezes acontecem coisas para ser edificação, para servir de exemplo. Isso aqui é um tema muito amplo. Muitas das vezes, quando há revelação, a intenção de Deus não é te humilhar quando Deus expõe algo. É te trazer ao arrependimento. Quando Deus expõe algo, não é para que a pessoa se sinta humilhada. O que faz ela se sentir humilhada é o pecado que está nela. Porque no pecado há culpa. Então, por causa do pecado, a pessoa se sente culpada e humilhada. Mas Deus só está falando assim, olha, eu estou vendo o que você está fazendo. Não na intenção de humilhar, mas na intenção de falar assim, tá bom, Deus, me perdoa, não vou fazer mais isso. E mudar de vida. Quando Paulo vem dizer que tudo tem que ser para a edificação da igreja, o testemunho que você conta pode ser apenas uma história para alguém, mas para outro está servindo de edificação. Somos pessoas diferentes, com situações diferentes e vidas diferentes. Mas tem que ser para a edificação. E aqui, ó, o que acontece com Ananias, a Bíblia vem dizer que houve um grande temor. Sabe o que eu costumo dizer? O que é o temor? O temor a Deus. O temor a Deus é o seguinte: é medo. Temor é medo, ponto. Só que não medo de, em relação a Deus, de não, nem vou fazer porque ele vai me castigar. Não é esse medo. O temor a Deus é o medo de entristecer alguém que te ama demais. O temor a Deus é o medo de contrariar alguém que faz tudo por você. Esse é o temor a Deus. Então, se nós temos Deus, se você tem realmente Deus no seu coração, e você sabe o quanto Ele te ama, é só você trazer para a sua vida aqui terrena. Você tem a sua esposa, o seu marido, ou o seu filho, sua filha. Aí você ama demais o seu marido, ou a sua esposa, ou seus filhos. Você ama demais, ou os seus pais. E aí é o mesmo sentimento de falar assim, eu não posso decepcionar eles. Eu não posso entristecer eles. Esse é o temor a Deus. Nós sabemos que Ele é dono de todo o poder. O seu poder é infinito. Toda a glória, toda a majestade. Então isso já nos coloca num patamar muito abaixo. Mas mesmo assim, Ele te ama. Mesmo sendo Deus, com toda a autoridade, com todo o poder, toda a majestade, Ele te ama.
Então, quando eu olho para Deus e vejo tudo isso e o amor dele por mim, o meu temor a ele é assim: eu não vou te entristecer, Pai. Eu não vou te decepcionar, Pai. Me perdoa, Senhor. Mas eu vou mudar o meu caminho. Caiu um grande temor, para a gente encerrar. Aí a Bíblia vem dizer que vieram jovens, versículo 6 do capítulo 5, vieram jovens, cobriu o morto, transportou para fora e o sepultou. Aí passou 3 horas, aí vem a esposa. Aí vem a esposa, né? Não sabia que nada daquilo tinha acontecido. E coloca lá. Chega diante de Pedro. Não é isso que o texto diz? Ó, versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Aí Pedro já logo intercepta a mulher, já de cara. Ele já chega e fala assim: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Aí, vai morrer também. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Veja bem, vai te levar também. E ela já caiu, que o versículo fala, e logo caiu aos seus pés e expirou. Olha a autoridade de Deus. Olha a autoridade, olha o poder. Vocês conspiraram, vocês contenderam, vocês combinaram. Pedro deu a chance dela ser honesta. Pedro deu a chance dela ser sincera. Vamos ressaltar, amados? Vamos abrir aqui um parêntese grandão. Era obrigação deles fazerem isso? Não. Não. Os apóstolos obrigaram eles a fazerem isso? Não. Eles fizeram por quê? Porque quiseram, não foi? Ninguém pediu para eles venderem nada. Então, a mensagem final que eu deixo para a nossa meditação é: você não tem que fazer nada. Mas se tu for fazer, seja sincero. Se tu for fazer, seja honesto. Não se comprometa com algo que ninguém te pediu para se comprometer. E quando você se compromete, aí vai lá e ainda mente. Se ninguém pediu para você se comprometer e você quis se comprometer, seja honesto. Seja sincero. Faça de coração. Não invente história. Porque por mais que não haja uma consequência imediata, como foi com Ananias e Safira, pode ter certeza que vai chegar uma hora que vai chegar a tua recompensa. A consequência dos seus atos vai chegar. E quanto mais demora para chegar, mais humilhante é quando chega. Pode ter certeza disso. Uma hora, como diz o ditado, a casa cai. Ananias e Safira não precisavam fazer o que fizeram. Mas quiseram fazer só para ser importantes. Só para demonstrar certa importância. Só para terem certo reconhecimento, dizer, nossa, eles também fizeram. Não espere reconhecimento do homem. Não espere reconhecimento do homem. O homem não tem nada para te dar, a não ser um tapinha nas costas. A recompensa vem de Deus. Amém, amado? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?